Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez meditando na palavra do nosso Senhor, né? Clamando pela presença do Senhor nas oportunidades, amém? Falando sobre o obreiro aprovado, desde o pastoreio até o obreiro, né? E o texto que quero deixar nesse dia para os irmãos está... O texto-chave seria 1 Samuel 13, 22, que não havia nem espada nem lança na mão do povo, amém? Somente Saul e Jonatas tinham, toda a igreja, todos os obreiros devem estar bem armados. O texto de hoje seria Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 15, onde Jesus, diz o título que Jesus interroga a Pedro. No versículo 15 diz assim, João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, ama-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a terceira vez, amas-me? Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Amém? Repare, estamos falando de obreiros, né? Jesus preparando um obreiro. Sabemos muito bem que fazia aproximadamente 3 anos que Pedro seguia Jesus. Por que Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama ele, né? Jesus sabia se Pedro amava ou não. Quem é que devia de saber disso? Quem é que devia de saber? Pedro. Eu tenho que saber se eu amo a Deus ou não. Jesus sabe se eu amo ele ou não. Então vem a pergunta, tu amas-me, né? E um dos pontos que Jesus esclarece aqui, que é bom para a minha vida e para a tua vida, está no versículo 20, um pouquinho abaixo, né? Pedro voltando-se viu que Jesus, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se inclinara sobre o seu peito, dissera, Senhor, quem é que te trairá, há de trair? Vendo-o Pedro, perguntou Jesus, Senhor, e a deste, que será? Respondeu Jesus, se eu que quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas? Segue-me tu. Amém? Um dos pontos para nós saber se amamos a Deus é não ficar olhando para os outros. Não é ficar reparando na trave do outro, se o outro falhou, se o outro desviou, se o outro não ama. Né? Pedro indagou sobre João. O que tu quer saber de João? Disse Jesus. Tu me segue. Deixa os outros. Você está entendendo? Uma das coisas, se nós sabermos se nós amamos a Jesus, se nós somos capacitados pelo amor para apacentar, para encorajar, uma delas é essa, porque Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, né? Então, disse Jesus, o que tu tem a ver com a vida do outro? Né? Tu segue-me. Amém? Então um dos pontos para nós saber se nós amamos o Senhor é se alguém vai seguir ou não vai seguir Jesus, não interessa, o que importa é que eu vou seguir. Porque eu te amo, Senhor, né? Ou seja, essa seria a atitude se eu amo a Deus. Se você ama a Deus, segue a Jesus. Deixa o teu irmão, deixa a fofoca, deixa a encrenca, não importe com isso. Procure apacentar quando estiver no teu alcance, mas não deixe de seguir Jesus por causa do outro. Se você deixar de seguir Jesus por causa do outro, você não ama o Senhor. O que te importa, disse Jesus, né? Ou seja, pessoas que dizem que amam a Deus e querem cuidar da vida dos outros. Por exemplo, né? Um exemplo. Então teu amor não está aperfeiçoado por Jesus. Por quê? Por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Porque Jesus tinha negado lá atrás o Senhor. Tu anda com Jesus, né? Ele disse, não conheço Jesus. Quem não ama a Deus, nega. Amém? Nega por atitudes, nega por falar dos outros. Aqui ele negou Jesus. Um exemplo, né? Quem é e é esse que ele queria saber da vida de João? O que tu quer saber da vida de João, disse Jesus, né? Me segue, Pedro, e deixa o outro. Amém? Então esses são pontos para nós saber se nós amamos o Senhor. Deixa aquele que não quer seguir, deixa aquele que segue torto, né? Porque Pedro fazia 3 anos que seguiu o Senhor. E por que Jesus fica perguntando se amava ele, né? Porque Jesus negou lá atrás. Quem não ama, nega. Nega por atitudes, por brigas, por intrigas, muitas vezes, né? Então Deus muitas vezes chega e pergunta para ti, tu me ama? Ele sabe se tu te ama. Ele sabe se tu ama o Senhor.
Tu tem que saber se tu ama Deus. Por isso a pergunta de Jesus a Pedro, né? Jesus sabe tudo. O próprio Pedro diz, tu sabe tudo, Senhor. Né? Então Jesus que dizer para Pedro, tu tem que saber, Pedro, se tu me ama. Aí fica a pergunta, tu ama o Senhor? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.